Reflexão semanal. Revestindo-vos das armaduras de Deus, parte 2. Hoje nós vamos falar no texto Efésios, capítulo número 6, verso número 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Precisamos entender que o texto refere-se a uma guerra espiritual. Se alguém acha que essa guerra não existe, cuidado. Este texto não é romântico como alguns acham, que devemos ser missionários e pregadores. Temos sim que exercer essas funções, mas aqui é guerra. É uma preparação prévia para uma batalha que enfrentamos e enfrentaremos todos os dias. Não é romance, é guerra. Para entrar em uma guerra, precisamos nos preparar. É como se Paulo estivesse nos dizendo: preparem-se, a batalha já iniciou. E para essa preparação, nós precisamos envolver pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, a estabilidade de pés firmes. O que falta em um casamento falido, em uma nação endividada, em um relacionamento quebrado? Estabilidade, equilíbrio. O primeiro aspecto da preparação é a estabilidade dos pés firmes. O que o texto quer dizer? Que firmados na palavra, nós podemos ter estabilidade e firmeza para permanecer contra os ataques do diabo. E isso não é algo novo, nem mesmo uma realidade nova. Jesus disse em Mateus, no capítulo número 7, verso de número 24 ao verso de número 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, estava preparada. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Esse exemplo de Jesus é muito significativo quando pensamos nesses calçados da paz. Podemos dizer que firmados na rocha, que é Jesus, nos manteremos firmes contra as ciladas do diabo. Mas como faremos isso na prática? Isaías, no capítulo número 26, no verso número 3 e 4, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A saída para alcançarmos essa paz é colocando a nossa confiança plena em Deus. Essa confiança, por sua vez, não é simplesmente confiar despreocupadamente. Essa confiança dá a ideia de comprometimento e preparação real com o Senhor, de se inclinar para Ele e de colocar nele as nossas esperanças. Um dos grandes problemas que enfrentamos é que nós não permitimos que Cristo seja a nossa rocha verdadeira. Qual o percentual de nossa vida que baseamos em nós mesmos ou naquilo que afirmamos estar certo? Ao passo que o Senhor nos diz em Provérbios, capítulo número 3, verso número 5 e o verso número 6. Confia no Senhor de todo o coração, e não estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Quantas vezes nós nos estribamos nos nossos próprios entendimentos? Quantas vezes supomos saber mais do que o Deus vivo? Quantas vezes nos enchemos de vanglória e de orgulho? Em quem de fato colocamos a nossa esperança? Em Cristo ou em nós mesmos? Seja sincero consigo mesmo e encontre a resposta em sua consciência. O problema não é perceber a sua falha. O problema é permanecer no erro, mesmo depois de havê-lo percebido. Um outro aspecto que precisamos notar é a mobilidade. Ter a mobilidade necessária para batalhar. Este calçado deve facilitar a nossa mobilidade no campo de batalha. Se um soldado usar um calçado que dificulte a sua mobilidade, ele será presa fácil
e certamente o inimigo te alcançará quando estiver em fuga. Assim é também conosco. A paz é que nos permite mover com intrepidez nas regiões celestes contra o diabo. É um selo que permite que nós nos movamos com intrepidez e agilidade, sem medos nem preocupações. Nós precisamos de um calçado que facilite principalmente o nosso avanço contra as linhas inimigas. A igreja nunca será um exército vacilante, nem mesmo um exército de medrosos. Pelo contrário, a palavra de Deus diz em Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E salmista, no Salmo de número 18, no verso 37 e 39, diz: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingistes para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Temos que avançar. Interessante perceber que a dificuldade da mobilidade se dá basicamente no campo da nossa mente. Independentemente do nosso passado, do pecado, da nossa transgressão, nós devemos estar firmes em nossas mentes com o princípio da reconciliação, a paz que temos com Deus. Muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Tudo começa em nossa mente. Se não tivermos uma mente santificada pelo sangue de Jesus, não teremos a mobilidade para nos mover contra o inimigo. E nós precisamos nos mover espiritualmente. Precisamos avançar. Um grande problema quando tratamos de guerra espiritual é que não sabemos que temos essa possibilidade, que podemos ir contra as forças que nos oprimem. Quantas vezes vivemos situações alheias ao poder do Senhor? O diabo oprime a igreja em muitos aspectos e nós, como meros espectadores, assistimos imóveis o que ele faz conosco sem nenhuma mobilidade, sem força, sem discernimento. Nós temos a possibilidade de mover contra o diabo. É a vontade de Deus que nós vençamos. Portanto, tenhamos em mente que nós temos essa mobilidade no Senhor. E um terceiro e último aspecto é a prontidão. Devemos nos preparar e permanecer constantemente prontos para a guerra. Um soldado em guerra não pode ser pego desprevenido. Devemos permanecer constantemente aptos a guerrear. O Salmo 91:1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aqui nós podemos perceber que o salmista gastava tempo na presença do Senhor e descansava em sua presença. Essa é a nossa preparação. Muitas vezes queremos vencer o diabo sem nos encher do Senhor Jesus. E isso só pode ser feito gastando tempo em sua santa presença. Viver na presença dele nos garante muitas bênçãos, salvação e uma vida elevada, cheia da realidade e do poder de Deus. Tenham todos uma excelente semana.